Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e desejo a todos vocês, inicialmente, um feliz ano novo, agora em 2023. Que todos vocês tenham muitas palavras para traduzir, muitas horas para interpretar e talvez até muitos minutos para legendar. Então, desejo grande sucesso aí para todos nós, tradutores. Eu tenho também um perfil no Instagram, também chamado Viver de Tradução, como aqui no canal do YouTube. E recentemente eu fiz uma caixinha de perguntas, né? O pessoal tirar algumas dúvidas comigo e tudo mais. Então, eu queria saber que perguntas eles tinham. Fizeram várias perguntas, eu respondi. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, eu estou mais ativo lá do que no YouTube. Mas, de toda forma, eu resolvi também trazer as respostas que eu dei lá, agora em vídeo, aqui no canal do YouTube, para até dar um pouco mais de detalhamento. E até sugiro que vocês fiquem até o final do vídeo, porque eu vou fazer um anúncio aqui no final, né, sobre, mais uma vez, um programa de mentoria que eu vou oferecer. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Onde encontrar trabalhos de tradução? Isso aí é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu sei que tem pessoas novas sempre chegando aqui no canal. Então eu vou mais ou menos repetir de forma bem resumida onde encontrar trabalhos de tradução. Tem várias formas. Uma forma que eu acho muito boa e que eu já comentei várias vezes é a plataforma pros.com. É um site, né, que eu comecei a conseguir clientes através de lá em 2008, 15 anos atrás. Então essa é uma plataforma e tem outras também parecidas com ela, que você pode visitar, você pode ver ofertas de trabalho e se candidatar e conhecer muitos clientes. Mais de 90% dos meus clientes até hoje vieram do pros.com, certo? Outra coisa também é você participar de congressos de tradução, encontros de tradutores, grupos de tradutores, né? Porque você vai fazer contatos, você vai conhecer colegas. E eu mesmo, nos primeiros 8 anos de tradutor, não fiz isso, não participei de eventos de tradução, mas depois eu comecei a participar e eu vi que realmente fez a diferença. Eu conheci muita gente que me indicou para muitos clientes, também colegas que me convidaram para eventos como intérprete ou para projetos de tradução. Então, participar de eventos de tradutores também é uma forma, né? No LinkedIn, claro, é uma rede profissional. Você pode entrar em contato com pessoas do mundo da tradução, líderes de projeto, agências. Também é outra forma, né? No Google, se você procurar por agências de tradução em vários países e mandar o seu currículo, né, por e-mail, através do contato deles. Também eu poderia dizer a sua rede de amigos, né, conhecidos, que se eles souberem que você é tradutor, eles podem te indicar. Então, algumas pessoas conhecidas minhas me indicaram para clientes, também é outra forma. E nas redes sociais, finalmente, eu posso dizer que também é outra forma de conseguir trabalho. Se você participar de grupos no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, né, você pode ver ofertas aparecendo ali. Inclusive, tem alguns grupos de tradutores que eu posso adicionar vocês. Entrem em contato comigo pelo WhatsApp. A gente tem os grupos Novos Tradutores, por exemplo. Também tem o grupo da minha mentoria. Então, são grupos bem legais. E no Facebook tem alguns também, tá? Aí outra pergunta foi, você recomenda criar um perfil no pros.com? Sim, com toda certeza eu recomendo. Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu conheci o meu primeiro cliente em 2008. Você pode inicialmente criar um perfil gratuito, ver como é que funciona o site, participar de algumas atividades como fórum, ou perguntas e respostas lá de termos, chamado Kudos, e também você pode se candidatar para trabalhos. Então, definitivamente, o Pros é a maior plataforma de tradução do mundo e a melhor, e eu conheci a maioria dos meus clientes lá, agências de tradução de vários países, para vários idiomas, e vale muito a pena. Qual a parte mais difícil para você na tradução logo que você começou a carreira? É uma pergunta que pode variar de pessoa para pessoa, né? Porque pessoas diferentes vão ter dificuldades diferentes. Então, no meu caso, eu acho que a parte mais demorada foi montar uma carteira de clientes.
Eu acho que isso vai se repetir com várias pessoas, porque não é tão rápido você conseguir clientes de tradução, certo? Você vai ter que se candidatar para muitas vagas, vai ter uma taxa de retorno baixíssima, eu acho que em torno de 5%. Então você vai ter que demorar meses e alguns anos para poder ter uma carteira de clientes. Comigo foi assim, também porque eu não tive orientação de ninguém, então eu não sabia muito como fazer, né? Eu não sabia como falar, como abordar, onde procurar. Então eu fui descobrindo tudo meio que sozinho, né? Em 2008, 2009. Então naquela época, né, não tinha muitos grupos, eu não participava, não conhecia ninguém da área, não tinha WhatsApp, né, não tinha grupos de tradutores. Então é isso. Mas outras dificuldades que eu gostaria de destacar são quanto cobrar por uma tradução ou interpretação ou legendagem, como usar as ferramentas de tradução ou as ferramentas de interpretação remota, se for o caso, como se organizar, como ser produtivo, como fidelizar clientes, como negociar, como diversificar os seus serviços, certo? Isso tudo podem ser dificuldades que várias pessoas vão encontrar, né, e vão achar mais ou menos difícil, dependendo de cada caso. Então, se você receber uma orientação sobre como fazer isso, né, como negociar, como encontrar clientes, quanto cobrar e tudo mais, você vai conseguir avançar mais rápido na carreira, certo? Outra pergunta: como conciliar os trabalhos e os estudos de novos idiomas para mais oportunidades? Porque eu comentei aqui no canal que eu trabalho com vários idiomas. Eu comecei trabalhando com inglês e francês, que eram os idiomas que eu conhecia em 2008, mas depois eu adicionei o espanhol, depois eu adicionei o italiano. Então, ao longo dos anos eu fui aprendendo idiomas e, por exemplo, o espanhol foi muito importante, né, porque já tem muita demanda para espanhol para tradutores brasileiros. Então, assim, como é que eu organizo? Bem, você tem que ter as aulas de idiomas ou estudar os idiomas num momento que não atrapalhe o seu trabalho, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu estudei espanhol ou italiano, eu tinha 2 aulas por semana. Uma aula significa 1 hora de aula. Então, eu tinha 2 horas de aula por semana de manhã, né? Terça e quinta ou segunda e quarta. E no resto do dia eu ia fazendo meus trabalhos. Porque o trabalho de tradução é uma coisa muito flexível, né? Você pode fazer na hora que você quiser, contanto que você cumpra o prazo determinado para entregar o arquivo, né? Então, com essa flexibilidade de horário, né, que o trabalho de tradutor lhe dá, você pode organizar seu tempo para fazer outras atividades, como, no meu caso, estudar outros idiomas ou qualquer outra coisa que você for fazer, né? Também, no meu caso, levar as crianças na escola, levar as crianças na ginástica ou fazer academia. Então, várias atividades que você pode fazer, você pode conciliar com o trabalho de tradução, né? Então, é uma carreira, é uma possibilidade muito boa para você que quer trabalhar em casa ou quer trabalhar em qualquer lugar e quer mais ou menos gerenciar o próprio tempo, né? Então, dá para conciliar, sim, o trabalho e os estudos, ou até outras atividades, ou até outras profissões. Porque você pode ser tradutor e também fazer outras atividades, né? Então é bem interessante. Outra pergunta foi: qual a melhor Catch Tool para quem está iniciando? Para quem não sabe, as Catch Tools são as ferramentas de tradução que são parecidas com editores de texto, como o Word, por exemplo. Então são ferramentas que você vai ter que conhecer, vai ter que usar, porque a maioria dos clientes adota alguma Catch Tool, que é tradução assistida por computador. Quer dizer, é um ambiente onde você escreve a sua tradução, ele guarda tudo que você traduziu numa memória e vai trazendo se acontecerem frases repetidas ou parecidas, né? Tem outros vídeos meus que explicam melhor como é que isso funciona, mas as Catch Tools são várias, cada agência adota uma diferente, então você vai ter que trabalhar com várias, assim, ao longo da sua carreira. Eu já trabalhei com, eu acho que quase 20 Catch Tools, né? Então, qual é a melhor? Na verdade, nem é você que decide, né? Porque se você estiver trabalhando para agências, elas é quem decidem. Mas se você não estiver trabalhando para uma agência ou estiver trabalhando para uma pessoa física ou não precisar usar Catch Tools,
Você pode usar só o Word ou só o Excel, ou então você pode usar uma ferramenta gratuita, que aí eu recomendo o SmartCat, que é uma Cat Tool online e gratuita. Então, assim, tem várias possibilidades, né? Então eu indicaria o SmartCat. Eu já ouvi muitas pessoas falando que é muito boa. Eu já tive aqui um professor que explicou sobre SmartCat na mentoria Viver de Tradução. Se vocês quiserem conhecer mais, visite o site viverdetradução.com. Então, o SmartCat eu diria que seria uma boa pedida, né? Outra pergunta aqui é sobre quais são os idiomas mais demandados no mercado de tradução para brasileiros. Então, sem sombra de dúvida, né, além do português brasileiro, você tem que conhecer muito bem. Os idiomas mais demandados são inglês e espanhol. Não dá para fugir disso, né? O maior mercado é de inglês e português. O segundo maior é espanhol-português, né? E depois disso vem os outros idiomas, que aí pode depender muito da sua experiência de vida, do que você estudou, da sua família. Eu diria que francês, por exemplo, é muito solicitado também. Eu trabalho com francês, então eu não faço muitos trabalhos de tradução escrita de francês, mas eu faço muitas interpretações de conferência em francês. Então, o francês é muito forte para mim, principalmente na interpretação, né? Para mim, os mais fortes são primeiro inglês, depois espanhol, depois francês, nessa ordem. E claro, também existe mercado de italiano, de alemão, de árabe, de chinês, japonês. Só que aí são mercados mais restritos ou... bem, eu não procurei tanto trabalho em outros idiomas, né? Ou não apareceu tanto para mim de italiano, por exemplo, nem muito de alemão, que eu também já fiz algumas traduções. Então eu diria que são menores, mas é possível sim você ter demanda, ou você focar, ou procurar mais trabalho nesses idiomas. Existe, né? Claro, mas aí eu acho que também depende muito da sua história de vida, né? Se você morou na China, ou cresceu na Alemanha, ou vem de algum país árabe, sei lá, alguma coisa assim. Mas com certeza existe mercado nessas outras línguas, mas os principais são inglês, espanhol e francês. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, outra pergunta foi: é possível ter um bom equilíbrio pessoal e profissional no âmbito da tradução? Eu mais ou menos já respondi isso, né? É uma profissão que te dá muita flexibilidade, você gerencia o seu tempo, então dá sim para você gerenciar o seu tempo de tal forma que a vida pessoal e a vida profissional fiquem muito confortáveis, né? No meu caso, nos últimos anos eu diria que eu tenho trabalhado, sei lá, umas 6 horas por dia, talvez. Às vezes eu trabalho 5 horas por dia só. Tem dias que eu trabalho 8, tem dias que eu trabalho 9, um pouco mais. Então, dependendo, dá para você gerenciar, dá para você encaixar um projeto, dá para você adiar um pouco uma atividade, colocar outra na frente e tudo mais. Então, eu já estou fazendo isso, eu já sou um tradutor freelancer, quer dizer, um profissional autônomo há 15 anos. Então, dá. E outra coisa, tem milhares e milhares de tradutores no mundo todo fazendo isso há décadas. Então, certamente dá para fazer isso, né? Algumas pessoas podem ter um estilo mais diferente ou podem talvez não conseguir gerenciar, mas é possível você aprender a gerenciar, a se organizar, a ser produtivo, né? Tem pessoas que talvez prefiram um trabalho fixo em uma só agência. Eu acho mais arriscado e eu acho menos vantajoso por vários motivos, mas sim, dá para você equilibrar a vida pessoal e a vida profissional sem sombra de dúvida. E eu gosto muito de ter esse tempo, né, que eu gerencio da forma que eu quero e trabalhar também onde eu quiser. Já trabalhei em várias cidades do Brasil, em vários países também. Levei meu notebook, trabalhei em lugares diferentes. Então isso é muito bom. Não tem nenhuma coisa que está te prendendo. Essa carreira de tradutor é muito interessante também por isso. Outra pergunta: você acha que é muito difícil conseguir o trabalho de tradução para iniciantes? A minha resposta é que, de fato, os iniciantes podem demorar mais tempo para conseguirem os primeiros trabalhos, né? Isso é normal, porque você não tem nenhum cliente, você vai procurando 1, 2, 3, 4, 5, mas com o tempo as coisas vão ficando mais rápidas. Foi isso mesmo que eu percebi.
Eu demorei 9 meses para conseguir o meu primeiro trabalho de tradução, quando eu comecei a procurar. No final de 2007 eu comecei a procurar e só em junho de 2008 foi que eu consegui meu primeiro trabalho e ainda demorei mais outros 2 anos, né, coletando mais e mais clientes para ficar com um fluxo contínuo de trabalho. Então, realmente, quando eu fui iniciante, também tive essa dificuldade, mas agora estou muito tranquilo. Não quer dizer que eu não tenha que procurar clientes ainda. Todos os anos eu perco alguns clientes e ganho outros clientes. Então, você tem que fazer esse jogo de cintura, né? Tem que aumentar sua clientela. Você sabe que vai perder alguns, vai ganhar outros e que sejam clientes que pagam melhor ou que deem mais volume de trabalho e tudo mais. Então, mais uma vez, né? Isso pode ser acelerado, né? Você não precisa talvez demorar meses e meses para conseguir, se você tiver uma orientação certa, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse canal desde 2016. Já tem, 7 anos de canal, e também a minha mentoria, né, que eu estou oferecendo, vocês podem verificar lá em viverdetradução.com, pode acelerar esse processo. Para quem quer ter prática e experiência, como começar? Então vamos lá, você pode ter prática de tradução, você pode pegar textos aleatórios e traduzi-los, né, textos da internet de assuntos que você acha interessante, ou mesmo de assuntos que você desconheça, porque assim, os trabalhos, eles muitas vezes vão ser trabalhos de áreas que a gente não conhece ou que a gente vai achar muito chato, né? Tem trabalhos que são realmente chatíssimos, tem trabalhos mais tranquilos, mais legais, mais interessantes. No começo a gente tem que engolir muito sapo, né? Então é isso, você pode pegar textos aleatórios, você pode também fazer trabalhos voluntários em algumas plataformas, por exemplo, Tradutores Sem Fronteiras ou Babel Cube, que é praticamente um trabalho voluntário, eu até falei disso em outro vídeo, Babel Cube e outros lugares aí. Mas enfim, praticando e praticando você vai melhorando. E também pode fazer cursos de tradução, cursos de redação, de escrita, então tudo isso conta, né? Então vamos lá. As combinações linguísticas mais demandadas, já falei sobre isso. Você acha que é importante se especializar num âmbito específico? Quer dizer, ser um tradutor especializado? Eu acho que você pode sim ser um tradutor especializado, por exemplo, em direito, ou em medicina, ou em computação, ou em engenharia, ou qualquer coisa. Mas nada impede que você também faça trabalhos de outras áreas, né? Eu mesmo sou formado em computação, então poderia dizer que eu sou especialista em informática, né? Trabalhei 6 anos com isso, fiz faculdade também. Então, mas nada impede que eu traduzisse jogos ou traduza material de direito ou medicina, que eu também faço. Então, assim, você pode ser especialista e se vender como especialista em algumas áreas, né? 1 ou 2 ou 3, mas nada impede que você também faça coisas em outras áreas, sem ser especialista também, né? Outra pergunta é melhor se desenvolver em vários idiomas ou focar em um? Então, eu acho que é melhor você focar em um idioma de cada vez, porque você não vai conseguir aprender tantos idiomas em pouco tempo, né? No meu caso, foram até agora quase 30 anos estudando idiomas para falar esses idiomas que eu falo, né? Quando eu comecei a traduzir, eu já tinha estudado inglês e francês, então aí já comecei bem, né? Comecei com um idioma estrangeiro a mais do que o normal. Depois eu ainda aprendi o alemão, o espanhol e o italiano ao longo dos últimos 15 anos, então foi mais ou menos um idioma a cada 5 ou 6 anos. Então assim, foque em um idioma de cada vez e vai adicionando aos poucos, né? Não queira abraçar o mundo com as pernas e tenha paciência, né? Então eu diria que é melhor focar no idioma estrangeiro que você já tem, fortalecer também o português, depois um segundo idioma estrangeiro, talvez um terceiro, mas isso aí é uma coisa que realmente você tem que gostar de fazer, né, para poder dar certo. Então essas foram as respostas que eu queria dar, as perguntas que foram feitas, e queria anunciar que eu estou abrindo a minha 10ª turma da mentoria Viver de Tradução, que vai começar agora em fevereiro. Dessa vez a gente vai ter 7 aulas, né?
Nas turmas anteriores a gente teve 6 aulas, então agora a gente vai ter 7 sobre o mercado de tradução, ferramentas, como cobrar, organização, produtividade, faturas, planilhas, dicas sobre o mercado de tradução. Então a gente vai ter uma interação ao longo de 7 semanas, né? E as vagas já estão abertas para essa turma. Vocês podem ver lá em viverdetradução.com. Cada aula vai ter 1h30, então vai ser em torno de 12 horas de aula, ao vivo, pelo Zoom. Vai ser às terças-feiras, às 19 horas, nos meses de fevereiro e março. E a gente também vai ter um grupo de alunos no WhatsApp, que já existe. Eu já coloquei algumas pessoas interessadas, já divulguei no WhatsApp, já divulguei no Instagram, estou divulgando agora no YouTube. Então, se você quer conhecer o mercado de tradução e talvez se tornar um tradutor ou tradutora, né, faça parte da turma número 10 da mentoria, que vai ser muito legal. A gente já está interagindo no WhatsApp. Me manda uma mensagem que eu te coloco no grupo e vai custar R$ 190. Pode ser por Pix ou cartão de crédito ou boleto, como você quiser. E no cartão pode parcelar em várias vezes. Então, R$ 190 por essas 7 semanas comigo de interação e aulas sobre o mercado de tradução, e que você vai, com certeza, receber muitas informações que na minha época eu não recebi, porque não tinha, assim, digamos, perfis ou canais de tradução com essas ofertas, mas agora tem. Agora tem aqui o canal Viver de Tradução, Mentoria Viver de Tradução. Espero que você participe, que a gente se conheça. Já está lá no grupo, a gente já está interagindo desde a semana passada. Quem entrar ainda vai poder pegar as primeiras mensagens que eu posso mandar, algumas recomendações que eu fiz. Então é isso aí, galera. Espero vê-los em fevereiro, né, de 2023 na Mentoria Viver de Tradução, e que a gente possa desenvolver aí uma carreira bem legal para todo mundo. Até mais.